Deus, eu tenho tanto tempo, eu já ouvi tanta palavra, eu já cantei tantos louvores, eu já louvei tanto, eu já falei, eu já declarei, mas até hoje eu não consegui sentir verdadeiramente que é esse Jesus. Deus, Ele manda te dizer para você se desprender. Se desprenda daquilo que é um tijolo que você carrega para levantar essa barreira. É um tijolo que você carrega para cada dia fortalecer essa muralha, fortalecer esse bloco que te impossibilita verdadeiramente de ouvir a voz desse Deus, de ouvir a voz desse Deus que é bom, que é perfeito, que é lindo. Você que está agora carregando esse tijolo, carregando esse bloco que te impossibilita de romper, te impossibilita de enxergar lá do outro lado. Jesus, Ele te convida agora. Coloca no chão, larga, solta, levanta as tuas mãos, declara para Ele, declara: eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Declara, abre a tua boca e declara. Rasga tuas vestes. Oh Deus. Eis, Senhor, a tua igreja aqui, Pai. Eis aqui, Senhor, meu Deus, os teus filhos, Pai. Eis aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, aquele que te clama, aquele Pai amado, Pai querido, que simplesmente não tirou um tempo hoje do dia como um protocolo, Senhor, como religiosidade, como costume. Eis aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, o teu filho que veio, Deus amado, Pai querido, colocou, Senhor, meu Deus e meu Pai, colocou, Senhor, meu Deus, tudo ali, rasgou as vestes, meu Deus, levantou as tuas mãos, ó Pai, tem te clamado. Então, Senhor, meu Deus, visita, Deus, toca, Senhor, meu Deus, toca, Pai, toca onde homem nenhum pode ir, Senhor. Faz com que, Senhor, meu Deus, meu Pai, haja o perdão, Senhor, haja o perdão genuíno, verdadeiro. Deus amado, Pai querido, nós não podemos, Senhor, sair daqui, Deus, da mesma maneira que nós chegamos. Nós não podemos, ó Deus amado, Pai querido, conformar, Senhor, meu Deus, meu Pai, conformar, Senhor, meu Deus, com as coisas do mundo, Pai, e achar, Senhor, meu Deus e meu Pai, que é simplesmente ir por ir, estar aqui por estar, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, com esse propósito, com isso no nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. A tua graça, Pai, nos basta, mas o teu amor, ó Deus, é infinito. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, como filhos do Senhor, ó Pai. Nós estamos, Senhor, meu Deus, nos abraça, Pai, nos abraça, Senhor, porque esse momento, esse tempo, não é, Senhor, meu Deus e meu Pai, um protocolo. Não é, Pai, não é, Senhor, meu Deus, um costume de domingo, Senhor. Às vezes está difícil, mas visita-nos, ó Deus, visita, aleluia, oh Deus, oh Papai, você que crê, você que está com o coração jubiloso,
Porque a graça dele, a graça nos basta, mas o amor dele nos fez estar aqui hoje. Porque o inimigo já havia tragado as nossas almas. Nós já estávamos condenados. Mesmo assim, ele veio provar para nós mesmos, para cada um de nós que somos filhos dele. Então erga agora tuas mãos, rendendo a ele graças, rendendo a ele alegria, rendendo a ele fé, a certeza. Se a trombeta tocar agora, e ela toca todo dia para um, todo dia. Se ela tocar agora, ele vai vir te buscar como o Pai que ele é. Então bata uma salva de palmas para esse Deus lindo, para esse Jesus lindo. Aleluia. Recebe, Senhor, recebe. Recebe, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus amado, Pai querido, nós sabemos que o teu amor, ó Pai, ele nos enche, ele nos inunda. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, igreja. Boa noite, filhos de Deus. Boa noite, vitoriosos em Cristo. Boa noite, alegres em Cristo. Amém. A paz que excede todo entendimento, ela venha estar sobre o coração, sobre a sua vida, sobre todos aqueles que você tem apresentado aqui, como oração, como intercessão. Hoje é um culto no qual nós apresentamos aqui a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos. Pode se sentar. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui o tempo todo ligado. Às vezes você está aqui, você queria que um filho seu tivesse. Às vezes você está aqui, você queria que uma nora sua tivesse. Às vezes você está aqui e você queria que seus netos estivessem lá embaixo, ou os teus filhos. Às vezes você está aqui e queria que o teu irmão tivesse, o teu esposo estivesse, a tua esposa. Às vezes você está aqui clamando a Deus pela tua mãe, pelo teu pai, que está enfermo. E Jesus precisa libertar para que a cura aconteça. Às vezes você está aqui na dependência de Deus porque as suas forças já vai se vaindo, já vai se esgotando. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos um culto aqui no qual nós ouvimos uma palavra que me chamou muita atenção porque é algo que eu já queria ser usado por Deus nessa casa, nesse templo, para falar para a igreja. E hoje, dando seguimento em tudo aquilo que aconteceu hoje de manhã, a pastora Marli compartilhou com a gente aqui acerca da casa do filho pródigo. Aí o que me chamou a atenção, o de uma família completamente dividida. O pai esperançoso, com suas preocupações, transmitindo alegria, às vezes, para o filho, porque ficou um ali estava. Mas o coração dele, as orações, a intercessão dele, estava no outro, que havia partido, que havia colocado ali tudo em pratos limpos e queria o que era dele, iria seguir a vida dele. Mas o coração daquele pai, que intercedia por aquele filho, mesmo estando longe,
Eu creio que o coração daquele pai, o que foi falado para a gente aqui acerca da intercessão, era um coração pesado. Porque quando você intercede por um filho, você entra ali num propósito, numa brecha. E Deus, ele vai te revelando as coisas. Deus, ele vai te falando. Deus, ele vai te mostrando. E quando acontece algo com o nosso filho, com os nossos filhos, que a gente às vezes sabe que não está bem, dá um aperto no coração. E eu me coloquei no lugar daquele pai. Eu via que ele orava, ele intercedia. Mas ele estava dividido. Porque ele sabia que o filho que havia ficado, havia mágoa, havia ressentimento, havia ira, havia até um pouco de inveja. E ali ele viveu uma família, ali havia uma família dividida. E a oração daquele pai, a intercessão daquele pai, fez com que o filho voltasse. Fez com que o filho retornasse. Mas aí veio o outro. O problema se manifestou em outro lugar. Porque às vezes aquele filho que ficou, mesmo demonstrando alegria, mesmo demonstrando vigor, mesmo demonstrando obediência, tinha algo no coração dele que separava ele, que dividia ele, que não fazia ele, que não deixava ele ser completo. Às vezes, nós estamos buscando de Deus as coisas, às vezes nós estamos intercedendo, às vezes nós vimos a igreja, às vezes a gente senta nesse banco, às vezes a gente sobe aqui nesse altar, mas mesmo assim, nós somos provados. Mesmo assim, às vezes a gente se sente decepcionado, frustrados, derrotados. Mas por quê? Por quê? Quantas vezes você já se perguntou, passando por um momento no qual você não queria? Quantas vezes você se perguntou, Deus, mas eu tenho ido à igreja, eu tenho te buscado, eu tenho louvado, eu vou ao culto, eu sou obediente, eu dizimo e oferta, mas por que da luta, Pai? Por quê? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Em que posição você tem se colocado diante do Pai? Como que você tem se prostrado diante do Pai? Como que você tem se achegado a Ele? Como? Será que você tem ficado do lado de fora da casa? Será que você carrega no teu coração sentimentos que te impossibilita de entrar para dentro dessa casa? Porque na casa daquela família havia uma festa. Acontecia uma festa. Mesmo acontecendo uma festa, ela ainda se encontrava dividida. Porque tinha um que não conseguia entrar para dentro. Não conseguia compartilhar, não conseguia se levantar. Por quê? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis 4. Nós vamos ler até o versículo 7. 2 Reis 4, nós vamos ler até o versículo 7. 1 até o 7. Amém? Glória a Deus. A
A palavra de Deus, ela diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado das vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia, a parte. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Essa palavra, ela me chama a atenção, porque nós vemos aqui uma família, uma casa que estava completamente destruída. Nessa época, nesse tempo, era uma casa que sentia vergonha. Que é uma das maiores vergonhas que existia nesse tempo aqui, era os filhos sendo levados para ser escravos, porque ali o anfitrião, o pai, ele havia deixado uma dívida. E essa casa dessa mulher, ela era uma casa completamente destruída, a ponto da morte chegar e ela achar que é a melhor solução, porque não conseguia mais viver dessa forma. E aqui, essa família completamente destruída, fome, vergonha, desespero, descrença, dúvidas, revolta. Essa família, ela clama ao homem de Deus, ela clama ao profeta, ela clama ali por Eliseu, pedindo a Eliseu ali, na verdade, também uma resposta. Porque o marido dela, a casa dela, um dia foi uma casa de um homem de Deus. Aqui no versículo 1, ela fala: certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Era uma casa de uma família que servia a Deus, que temia de um homem que ele ajudava os profetas, ele auxiliava os profetas, ele ajudava no culto, ele ajudava na adoração, ele ajudava no sacrifício, e ele fazia isso porque ele temia ao Senhor.
temia. E eu paro e penso, vendo aquela mulher todos os dias, o marido dela professar dentro de casa, ou professar ao povo dele um único Deus. Lutava-se por pregar, por falar de um único Deus. Porque era um cercado de povos que acreditavam em vários deuses. E aquele homem, ele morreu defendendo isso. De que o Deus era um único. De que o Deus era um Deus vivo. E de repente aquela mulher se vê numa situação que ela, indignada por saber que os teus filhos seriam levados e ela iria morrer. Porque para ela, naquele tempo, era melhor que morresse. Porque viúva, os filhos levados, o que restaria para ela? O que sobraria para ela? Então ela, naquela questão, naquele desespero, ela clama pelo profeta. Mas ao mesmo tempo dentro dela havia uma indignação. Havia nela um tempo no qual ela falou assim: o que meu marido fez foi em vão. O que meu marido pregou foi em vão. Quanto meu marido falou desse Deus que é vivo, foi em vão. Eu penso que essa mulher era confrontada. Porque quem tem filhos aqui sabe. Você viver a dor dos filhos, às vezes é pior que a sua dor. Você saber que o seu filho está precisando de algo e você não tem como ajudar, não tem como cooperar, não tem como às vezes aliviar a dor dele. Eu imagino que ela aqui também, às vezes um filho dela, às vezes até enfermo, porque se não come, enfraquece, e se está fraco, adoece. Aí você imagina aquela mulher ali, aquela situação, clamando a Deus, o Deus que o marido dela serviu, o Deus que o marido dela buscou, o Deus que o marido dela louvou. E ela ali, ela pede uma resposta desse Deus. E de repente ela se depara com o homem de Deus, com o profeta. E ao mesmo tempo que ela perdida, sem fé, ela se vê numa situação no qual ela se imagina, gente, você chegar para uma pessoa pedir ela ajuda. Você completamente ali desestruturado, completamente desfalecido. Imagina essa mulher fraca, que já não tinha o que comer. Ela perguntar para ele perguntar: o que você quer? A fé dela foi confrontada. Então, quantas vezes nós sentados aqui, vindo ao culto, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, cantando louvor, clamando, sabendo que tem um Deus vivo, sabendo que tem um Deus verdadeiro, que o Espírito Santo dele está aqui, porque a palavra dele fala: onde tiver uma ou duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Então ele está aqui, é a palavra dele que fala. Aí como que você se depara como essa mulher, buscando a Deus, clamando a Deus? Aí você pergunta para si: quantas vezes você já se perguntou? Porque você às vezes não tinha a resposta que você queria. Ou às vezes você não ouviu a resposta na hora que você desejava. Ou às vezes a resposta não foi completa. Quantas vezes
Você como pai, você intercedeu por um filho seu, ou vem intercedendo por um filho seu, e a resposta não chega. E o teu filho ainda continua nas drogas. E a tua filha ainda continua descrente. Teu marido ainda continua na bebida. Ou a tua esposa ainda continua sem esperança. Quantas vezes o desemprego bateu, e você não soube como lidar com aquilo, e você buscou de Deus e a resposta não chegou naquele momento. Você às vezes passou por dificuldade 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você se perguntou: Deus, até quando? Deus, até que dia? Eu sou teu filho. Eu sou o teu filho. Quantas vezes você teve vontade de parar de vir na igreja? Ou parar de desistir daquilo que Deus tem para a tua vida? Quantas vezes o inimigo soprou ao teu ouvido e falou assim: para quê? Para quê? Por quê? Será que é verdade mesmo? Quantas vezes o que você buscou para a tua casa não chegou ainda? Essa mulher, essa casa, essa família, esses filhos, quando o profeta fala com ela assim: vá para a tua casa, feche a porta sobre você e sobre os teus filhos. Quando ele delega para ela essa orientação. Eu creio que essa mulher, ela foi para casa. Ela foi para casa porque ela não sabia o que ia acontecer. Ela só sabia que iria acontecer alguma coisa. E quando ela entra para dentro de casa, que ela fecha aquela porta, e o profeta fala com ela assim: busque vasilhas com seus vizinhos. Essa mulher, essa casa, essa família já envergonhada, já se sentindo destruída, ela entrou para dentro de casa com um propósito: vamos orar. Vamos falar com Deus. Ela estava obedecendo uma orientação do profeta, mas dentro de casa, com a porta fechada, ela e os seus filhos, era ela e Deus. E eu te pergunto: como que você tem se colocado na presença de Deus? Como que você tem se colocado perante a uma orientação do homem de Deus? Como você tem se colocado perante a orientação de um profeta? Porque da porta para dentro, quando você fecha, é você e Deus. É você e Ele. Muitas das vezes, você vai ter que clamar a esse Deus com um filho teu te pedindo por algo que é você que vai dar. Você sabe que é você que vai dar. Porque essa mulher aqui, ela entrou para dentro de casa, ela fechou a porta, ela orou, ela intercedeu, ela clamou a Deus, ela colocou a fé dela. Eu imagino essa mulher orando, e ela colocando ali, perante aos pés do Senhor, e lembrando do marido dela, de toda a semente que aquele homem havia plantado. De toda a semente que aquele homem havia plantado. E ela se perguntava, e ela perguntava para Deus, que eu no lugar dela eu perguntaria.
Deus, o que nós fizemos? O que precisa ser quebrado? Qual a barreira que precisa ser rompida? Porque nós, às vezes, nós estamos na presença de Deus, nós buscamos a Deus, nós sentamos aqui, nós ouvimos a palavra, nós intercedemos, nós louvamos, nós cantamos hinos, nós cantamos cânticos, nós lemos a palavra, nós jejuamos. Mas tem uma barreira que cada dia, todo dia, nós colocamos um tijolinho lá. Todo dia a gente coloca um tijolinho lá, que nos divide, que nos separa. E Deus, Ele fala assim para mim e para você: é você que vai tirar, é você que vai derrubar. Quantas vezes é um perdão que você precisa liberar e você não consegue? Quantas vezes você entra para dentro da sua casa falando que está tudo bem, você não consegue pronunciar nem o nome do teu irmão. Ou você até muda de lado, de rua, quando você cruza com o seu vizinho. Que filho de Deus que você tem sido. Que filho de Deus que nós temos sido. Como que a nossa oração tem passado? Como que a nossa oração tem chegado? Como que a nossa fé vai ser colocada em prática, vai ser colocada ali, aos pés do Senhor, se a gente não consegue ter uma oração genuína e verdadeira? Se a gente não conhece esse Jesus genuinamente, se a gente conhece Ele de ouvir falar, como que eu vou entrar para dentro da minha casa, fechar a minha porta, deitar sobre os meus filhos e clamar a Deus: Deus, me tira dessa situação. Deus, fala ao meu coração. Deus, me liberta. Deus, me cura. Se um simples tijolo do perdão, um simples tijolo da amargura, um simples tijolo, às vezes, da contenda, você não consegue tirar ele, você não consegue largar ele, deixar ele. Aí eu quero te fazer uma pergunta: até quando você vai ficar do lado de fora da casa? Até quando o teu pai vai te chamar para participar de uma festa, porque o que estava morto viveu? O que estava morto vive. Até quando você vai ficar do lado de fora, com esse monte de tijolo que levanta cada dia essa barreira? Essa barreira que está dividindo a tua casa, que está dividindo a tua família. Essa barreira que está impossibilitando a tua oração de surtir o efeito nos teus filhos, para que haja uma libertação, para que haja uma cura. Até quando você vai orar por você mesmo, sem se preocupar onde a sua oração está chegando? Até quando você vai ficar carregando esse monte de coisa que serve só para levantar uma barreira entre você e Deus? Só para levantar uma barreira que te impossibilita de saber o que esse Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, com os teus filhos? Até quando você vai deitar sobre os seus filhos e saber que ele está morrendo? Porque a sua oração, ela não tem efeito. A sua oração não vai fazer com que o milagre aconteça, as botijas encham. Aí eu te pergunto: qual a oração que você tem feito? Qual a oração que você tem feito? Se você precisa entrar para dentro dessa casa, porque lá o teu irmão, que estava morto, que estava no mundo, voltou. E o teu pai fala com você assim: filho, te abraça,
O teu pai, ele todo momento, ele te abraça e fala com você: filho, perdoa. Filho, o que é meu é seu. Filho, vamos lá para dentro, que a festa está acontecendo lá dentro. Filho, vamos festejar, porque você não perdeu nada. Filho, se achegue a mim, porque tudo que é meu é seu. Se desprenda. Se desprenda. Se desprenda. Deixa esse tijolo, esse bloco que está impossibilitando a sua oração de chegar ao trono de Deus. Deixa aí. Deixa. Se é um perdão que você tem que liberar, libera. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui e procure essa pessoa. Eu não sei quem. Mas Deus está te falando aí agora. Deus está te falando. Saia daqui. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que liberar um perdão, libere. Mas deixa esse tijolo, deixa esse bloco aqui. Porque o Pai, assim como Ele fez naquela casa, assim como Ele fez na família do filho pródigo, Ele chama você como filho. Entra para dentro. Vem para dentro, entra para dentro. A festa está acontecendo é lá dentro. Nós vamos celebrar a vida lá dentro. Porque isso, essa barreira, esse muro que nos divide, que divide nós como família. Aqui nós temos uma família em Cristo. Mas você tem uma família lá, você tem filhos, você tem esposa, você tem seu esposo. Quantas pessoas, quantos pais não conseguem ter um diálogo com o filho? Quantos maridos não conseguem ter um diálogo com a esposa? Quantas famílias estão sendo dissipadas, destruídas? Porque Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas tem uma barreira, tem um bloco que impede, e Ele está lá te chamando. Eu queria te convidar agora a se colocar de pé. Se coloca de pé, mas com seus olhos fechados. Apresenta aí a tua casa. Apresenta os teus filhos. Entra para dentro da tua casa. Entra. Assim como o profeta falou para essa mulher, que o milagre iria acontecer, que algo novo iria acontecer, que o socorro chegaria. Assim como o profeta falou com ela, mesmo ela às vezes achando que por tudo que o meu marido já fez, por tudo que a minha casa já serviu, nós hoje estamos colocados à prova. Mesmo você achando assim, tem estado nessa igreja todos os dias e nada acontece. Eu tenho me colocado na presença de Deus todos os dias e nada acontece. E amanhã vai ser mais um dia e nada vai acontecer.
assim como essa mulher entrou para dentro de casa, o profeta falou com ela assim: entra para dentro. Ele só orientou, ele só falou. Lá dentro foi ela e Deus. Ela debruçada nos teus filhos, às vezes fraco, doente, e ela com sede, enferma, cansada, frustrada. Ela precisava provar para os teus filhos, porque ela debruçou sobre os teus filhos. Ela precisava provar, porque os filhos dela já falavam: mãe, de novo? Mãe, outra vez, de novo, mãe. E ela precisava provar para os filhos dela que Deus existe, que o pai deles não morreu em vão. Às vezes você está debruçado sobre o teu filho, sobre a tua filha, e está difícil. E mesmo assim você tem que falar com ele assim: meu filho, o caminho é esse, a direção é essa e não tem outro. Mesmo assim você tem que provar para o teu filho todos os dias que você serve um Deus vivo. E o diabo todo dia batendo na porta: eu vou levar eles, serão meus escravos. Porque essa mulher fechou a porta. Ela fechou a porta crendo que o milagre ia acontecer, que aquele demônio que queria escravizar os filhos dela ia bater em retirada. Oh, Santo Deus e poderoso Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor. Nós colocamos aqui, Pai amado, Pai querido, a nossa oração, a nossa intercessão, Senhor, pelos nossos filhos, ó Pai, pelas nossas esposas, ó Pai, pelos nossos maridos, Pai amado, Pai querido, a família aqui apresentada, Senhor, está precisando de uma resposta, Pai. Oh Deus, não deixa sair daqui sem essa resposta, Pai. Não deixa, Senhor, meu Deus, meu Pai, sair daqui, Deus amado, Pai querido, com a dúvida, Deus amado, de que o inimigo, Pai, vai levar os filhos como escravos. Esse azeite, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor tem derramado sobre essa casa, Pai, ela venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, servir, Deus amado, Pai querido, como um alicerce da nossa fé, Senhor. Oh, Papai, fala com Ele, fala com o Papai, fala com Deus, fala, apresenta para Ele. Aproveita que você se desbruçou sobre os teus filhos. Aproveita. Você que não tem filho, você se debruçou agora sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Aproveita que você está debruçado. Você está debruçado sobre os teus projetos, tudo aquilo que Deus tem colocado. Aproveita. É você e Ele. Declara. Declara. Minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. Declara, declara. Minha família É você e Ele. É você e Ele. Santo, santo, santo. Oh Deus maravilhoso.
Oh, Deus maravilhoso. Oh, papai. Oh, Deus. Senhor, nós te agradecemos, oh Pai amado, oh Pai querido, pela tua graça, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus amado, ó Pai querido, por aquela cruz, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai amado, ó Pai querido, porque era, Senhor, meu Deus, para nós estarmos ali, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus amado, ó Pai querido, pelo livre acesso, Deus. Por hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, podemos chegar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por hoje, Senhor, meu Deus. O Senhor nos mostrar, ó Deus amado, ó Pai querido, a porta, Pai. A porta, Senhor, meu Deus e meu Pai, onde nós vamos entrar, ó Deus. Debruçar sobre os nossos filhos, ó Pai. A porta, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós devemos entrar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Para festejar, Senhor, meu Deus. Com o nosso amor, ó Pai. Com o nosso amor incondicional, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem colocado em nós, ó Pai. Compartilhar, Senhor, meu Deus, com o nosso irmão, Pai. Já estava perdido lá, Senhor. E hoje, Deus, nós conseguimos, ó Pai amado, ó Pai querido, enxergar, Senhor, meu Deus, não com ira, não com raiva. Nós conseguimos, ó Deus amado, ó Pai querido, chegar, ó Deus, a esse irmão, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim como o Senhor fez na vida, na casa, naquela família, Deus amado. Nós clamamos ao Senhor, faça em nós, ó Pai. Faz em nós. Faz conosco. Oh, Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Aleluia. Bata uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.